Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, consoante a hora a que me estejam a ver aqui no canal das 12 oficinas, aqui nesta que está a ser a nossa primeira oficina com as técnicas todas, que estou bastante feliz. Estamos já na lição número 27, o que significa que estamos muito próximo da lição 31, do fim, digamos, do nosso ciclo de 31 técnicas. Estou feliz com o resultado até agora, penso que está a ser digamos, uma transformação para mim e para vocês. E o tema que eu vos trago hoje é como chegar à redenção. Estamos a aproximar do fim, como eu dizia, e portanto estamos aqui já no momento final e como é que isto nos leva à transcendência, já nos elementos espirituais, não é? Da expressão cénica, não é? O exercício teatral pode ser visto então como uma escalada de intimidade cénica, em que nós vamos crescendo a nossa capacidade cénica, em que vamos nos envolvendo a partir da nossa verdade, depois expomos-nos, depois lideramos, depois ouvimos o outro, depois somos liderados, depois chegamos a conclusões, depois desenvolvemos a nossa capacidade cénica. E neste aspecto todo vamos crescendo, vamos escutando, mas vamos nos aproximando, digamos, do momento final, do epílogo, digamos assim, da redenção. E, portanto, mais uma vez aqui a inspiração é Richard Boleslavsky, com o seu livro Acting the First Six Lessons, que eu recomendo que leiam, porque é um livro muito interessante, permite-vos, se calhar, aqui todas estas visões mais intimistas de uma forma ainda mais desenvolvida. E o objetivo é construir a conexão emocional e física de forma progressiva e verdadeira em cena. Portanto, tudo isto acaba por estar aqui de alguma forma envolvido e tem a ver com como chegar à redenção, como chegar ao nosso próprio limite vertical, como é que nos transformamos, como é que chegamos realmente àquilo que é a nossa própria superação. No fundo, falamos aqui de redenção, de superação, neste primeiro slide, nesta primeira introdução aqui a este tema que trago hoje. Então, o objetivo do exercício é ensinar o ator a criar intimidade emocional e física de forma consciente, ou seja, passarmos o subconsciente e o inconsciente para o inconsciente, ensinando técnicas ao ator para criar essa intimidade emocional e física, para chegar ao tal clímax, ao tal platô, ao tal estado superior de satisfação cénica. E para isso temos que fazer o quê em termos práticos? Trabalhar subtexto, o tempo cénico, a presença física e o uso do corpo e da voz, porque o uso do corpo e da voz é absolutamente essencial para gerar atenção e verdade dramática. Portanto, é muito um trabalho de palco, de corpo, de dança, de entrega, onde o nosso corpo tem que vibrar, tem que sentir, juntamente com a voz, para que a atenção e verdade dramática possam ser projetadas. Isto trabalhando o subtexto, o tempo cénico e a presença. Ou seja, temos um lado de contenção, subtexto, tempo cénico e presença física, e um lado de entrega, exposição e ação, que é o uso do corpo, da voz e gerando a tal tensão e verdade dramática. É entre estes dois extremos que vamos equilibrar toda a nossa emocionalidade neste objetivo de exercício, ou no objetivo deste exercício. Agora, justificativa artística. Portanto, o que é que temos aqui? No palco, como na vida, a aproximação exige tempo e verdade. Ok? Portanto, basicamente, quando trabalhamos os elementos da aproximação, quando queremos criar algo novo a partir do nosso âmago, com a nossa verdade, com a nossa interioridade, nós temos que perceber que isso exige uma dupla entrega em termos de nós sermos autênticos, verdadeiros, entregarmos a nossa verdade, aquilo que nós somos e também o nosso tempo. Há sempre aqui um tempo, uma dedicação. Sem tempo, sem trabalho, sem serviço, dificilmente estaremos em verdade perante aquela realidade. Portanto, o tempo e a verdade são absolutamente essenciais. Portanto, esta é a situação, portanto, ser capaz de fazer isso. O exercício substitui a ideia de como chegar ao beijo, não é? Ou seja, como chegar ao momento de realização de clímax e como criar intimidade com verdade cénica. Portanto, a ideia é efetivamente perceber de onde é que nós partimos, qual é a nossa escada de crescimento interno e qual é o objetivo que queremos atingir. E, portanto, no fundo é isto. No fundo é similar, daí eu falar aqui da questão do beijo, da aproximação romântica, de quando queremos conquistar alguém de um ponto de vista romântico, não é? Como é que chegamos ao momento do beijo, ao momento em que temos a interação, que no fundo é o objetivo da interação romântica. E, portanto, mais do que isto, mais do que o impulso para chegar a um objetivo, que é muito, mental e muito de um ponto de vista de concretização
objetiva material, aquilo que devemos procurar é a emocionalidade, o sentimento e a espiritualidade. Ou seja, criar uma intimidade verdadeira, uma profundidade de verdade cénica. Aqui ter, se calhar, uma energia mais de água no contacto com o outro, mais escorpiónica, no sentido de perceber o outro como uma realidade intrapsíquica que está em relação connosco. E perceber isso como uma forma de não ser raso e de ir à profundidade emocional que queremos. Okay? Portanto, a primeira etapa sempre de qualquer exercício, mas aqui em particular deste, para chegarmos ao clímax, tem a ver com a capacidade que temos que ter de observação. Então, o exercício que proponho, que é um exercício em dupla, essa dupla deve simular uma conversa com desconhecido. Ou seja, um deles tem que se sentir perante o outro como se fosse desconhecido, ok? Portanto, esse é o princípio de partida para este exercício. Depois há uma aproximação gradual. Esta aproximação é do corpo, daí eu estar aqui a falar que é gradual com microgestos, toque, inclinação, olhar. Mas antes disso, há obviamente o diálogo, há obviamente a parte comunicacional, há a verbalização que depois escala e evolui para o contacto físico. O objetivo é sentir como o corpo comunica antes da fala. Ok? Portanto, aqui o que devemos fazer é a aproximação gradual com os gestos, com o toque, com a inclinação. Aliás, é importante observar precisamente isso. O papel totalmente secundário e desnecessário no palco da fala. O corpo acaba por conduzir completamente, como numa dança, aquilo que é a comunicação cénica. Ou seja, nós não precisamos de falar, o próprio corpo é a expressão e através do corpo chegamos aos objetivos. Então, o ator usa o olhar triangulado, olhos-boca, não é? Ou seja, o olhar triangulado é uma técnica, digamos, de aproximação, é uma técnica, eu diria, de sedução que se usa, não é? Masculina, feminina, não é exclusiva de um dos sexos. E que, o que é a triangulação? É quando estamos com alguém de forma a despertar desejo sexual ou emocional, olhar de forma sucessiva para os olhos, para a boca e novamente para os olhos. Ok? O chamado olhar triangulado. E, portanto, isto é o chamado olhar triangulado, que é muitas vezes usado para criar essa conexão. Portanto, congelar a cena e refletir, intenção, resposta, verdade corporal. E o ator B reage com microexpressões, ou seja, porque isto também é validação daquilo que se está a fazer com o olhar triangulado, não é? Ou seja, aquele que está a ser interpelado tem também que dar sinais de que está a resultar de alguma maneira e que está a perceber o que está a acontecer. Ou seja, também aqui há um olhar e um subtexto. E é algo que não é dito. O subtexto é sempre isto, é sempre algo que acaba por surgir na interação, que não é exprimível de um ponto de vista comunicacional ou verbal ou mental. Acaba por ser a um nível físico, corporal. E, portanto, há estas microexpressões, ok? Que vão confirmar ou não a situação. E depois congela a cena e reflita qual foi a intenção, qual foi a resposta, qual foi a verdade corporal, o que é que exprimiu corporalmente e o que é que exprimiu verdadeiramente através do pensamento e da ideia relativamente àquilo, ok? Depois temos aqui ritmo e aproximação, o ator muda de lugar com pretexto cênico, há uma observação à reação física e verbal do parceiro, aqui já vamos para o verbal, não é? Está variante aqui, quer ver melhor isso, ou seja, em que já introduzimos aqui o diálogo e a comunicação para uma melhor expressão dentro da questão do ritmo e aproximação, ou seja, dentro daquilo que é a cena, temos uma primeira cena onde há triangulação, temos uma segunda cena onde realmente o ator A vai mudar o lugar com o pretexto cênico e vai observar a reação. O afastamento físico e depois a reação verbal. Usando uma desculpa, não é? Por exemplo, está barulhento, quer ver melhor, mas o afastamento do corpo e a reação que isso provoca no outro e o que é que isto pode gerar de reação do outro. Depois também perceber a criatividade do outro para ter nova aproximação ou, pelo contrário, usar isso para criar algo criativo, para dar uma volta, digamos assim, ao texto e tentar chegar a outro tipo de recursos ou estratégias relativamente à situação em concreto, ok? Este aspecto também é importante. Agora, tentativa de clímax emocional. O ator A, estamos a ver o ator B que se afasta, por aí fora, e o ator A propõe a resposta a um gesto íntimo, cá está, faz o ataque ou elogio, ou toque, ou vulnerabilidade. Pronto, se aceita, continua, se recusado, respeita e redireciona mantendo a cena viva. Portanto, era precisamente isto que estávamos aqui a tratar nestas etapas. Primeiro temos o envolvimento, temos esse envolvimento através daquilo que é uma triangulação. Depois dessa triangulação,
desse movimento em que olhamos para os olhos, para a boca e para os olhos, em que há ali uma intimidade, há um afastamento e depois há a reação a este afastamento. E, portanto, poderá haver uma continuidade ou uma recusa. Isto também permite levar ao clímax emocional e fazer perceber ao outro a maturidade, ou seja, a forma como aceita ou a forma como é recusado, respeitando e redirecionando, mantendo a cena viva, é o que aqui conta, não é? Portanto, essa é exatamente a situação. Portanto, e agora, para concluir, estamos aqui já no slide final, reflexão e aplicação à vida. O que é que permite uma aproximação verdadeira? Esta é a reflexão. Ou seja, há todos estes jogos, mas o que é que verdadeiramente permite a aproximação? Quando é que ela é verdadeira? Quando é que ela parte da essência? E o que é que a permite, digamos assim? Se você respeitou o tempo da cena ou se adiantou, a questão do tempo, portanto, a questão do conteúdo, da profundidade daquilo que são, digamos, os nossos pressupostos, aquilo que são as nossas verdades, aquilo que é a nossa honra. Depois, o timing, o tempo, que é muito importante, tem a ver com o foco, e a intimidade real, em cena ou na vida, nasce da escuta, da pausa e do respeito mútuo. Ou seja, é mais importante como é que você reage à recusa do que propriamente a forma como você consegue ou tem sucesso. Você deve estar da mesma forma, tenha recusa ou tenha sucesso, a sua reação deve ser idêntica. Você não deve mudar, você não se deve afetar emocionalmente por aquilo que acontece nos resultados físicos digamos, dos objetivos que empreende, das cenas que tenta. Se conseguir esta neutralidade, terá certamente muito mais sucesso.